E a gente volta a falar sobre prevenção e principalmente por conta de toda esta onda aí, né, de coronavírus que está deixando muita gente temeroso. Olha, ainda falando sobre tudo isso, a gente, na verdade, quer alertar a respeito da prevenção mesmo, né? Medidas simples podem ajudar a evitar esta proliferação da doença, tá? Você sabe uma medida muito simples? Lavar as mãos, gente. Lavar as mãos com sabão, né? Ter cuidado quando você vai respirar, sabe? Espirrar. Aquele protocolo, né? Não dá para espirrar no meio de todo mundo. Isso vale para tossir também. Você vai tossir, aí você vai tossir na frente das pessoas, assim, no meio das pessoas. Horrível isso, né? São coisas simples que as pessoas vão esquecendo, me parece, com o dia a dia. Além de evitar, é claro, lugares aglomerados. Estas são algumas medidas, né? Mas para falar sobre esse assunto, para trazer para a gente esse esclarecimento, a gente recebe hoje a infectologista, a doutora Ana Cristina, que já está aqui ao meu lado. Muito boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Agora, doutora, quando a gente fala, né, claro, tudo isso veio à tona, ainda há pouco eu estava conversando com o secretário de saúde e ele falou um negócio muito interessante. Parece que as pessoas esquecem, né? E uma coisa boa que aconteceu com tudo isso de fato, né, essa massa toda voltar a se preocupar com essas coisas básicas, né? Detalhes do dia a dia, né? Vamos dizer assim, uma etiqueta de saúde básica. Eu acho que isso é fundamental, sim. Acho que você falou uma coisa importante, a lavagem das mãos. Lavagem das mãos é uma coisa básica para muita coisa, não só para evitar a transmissão de doenças respiratórias como a que a gente está hoje discutindo bastante, mas evitar algumas verminoses, algumas parasitoses, disseminação de bactérias. Então, lavar a mão é um ato básico, tão básico quanto escovação de dentes, por exemplo, para evitar doenças. Não é só esperar estar suja, aparentemente, para poder ir lá e lavar, né? Ao contrário, eu lavo a mão para sujeiras que eu não vejo, porque eu não vou ver bactérias, vírus, nada disso. Então, eu tenho que estar sempre lavando as mãos constantemente. Se eu puder ter o álcool gel disponível, assim, também não é para todo mundo correr e acabar com o estoque que dá na farmácia. Já vou conversar com a senhora sobre isso. Porque isso acontece também, esse pânico, esse alarde desnecessário, mas um cuidado básico. Se não tiver o álcool, lavar a mão já é suficiente, sempre. Principalmente para quem usa transportes coletivos, para quem frequenta lugares com muitas portas, muita janela que a gente mexe, em maçanetas e tudo. Isso são lugares onde os vírus e bactérias podem ficar durante algum tempo. Então... Olha, você que está em casa, a gente está retornando esse assunto. Conversamos ainda há pouco com o secretário, né, de saúde do município, que trouxe para a gente informações precisas sobre todo o protocolo, inclusive antecipado, né, na rede municipal de saúde e também na rede estadual de saúde, em relação a esta preparação dos profissionais para receber as pessoas e identificar. Tá certo? Não existe nenhum caso confirmado, existe um monitoramento suspeito, tá? Então, a gente antecipando essa conversa, resolvemos então trazer uma infectologista para poder deixar você que está em casa bem informado e prevenido, tá? Então, presta atenção no telão, vou até convidar a nossa infectologista também para observar. A gente vai colocar algumas perguntas e dicas aqui. Queria colocar a primeira, dando conta exatamente disso que a gente está falando. Olha aí, como é que ocorre a contaminação? Você está vendo aqui imagens, né, de uma ilustração de tosse, de espirro, contato com objetos contaminados, contato pessoal próximo com um simples aperto de mão. Essas são formas de contaminação, doutora? São formas de contaminação porque o vírus ele é transmitido através de gotículas. Então, gotículas, ao falar, ao espirrar, ao tossir, eu lanço essa gotícula no ar. E aí a pessoa, se estiver muito próxima, 1 metro, 2 metros de distância, pode aspirar essa gotícula e aí o vírus passa para o corpo de uma outra pessoa. Essa é a transmissão pessoa a pessoa que já começa a ser observada no coronavírus. Então, por que fala assim, tossir, usar a dobra do cotovelo? Porque se eu faço o que é hábito, tossir com as mãos, ou se eu espirro e coloco a mão, e daqui a pouco faço assim, não vejo nada, chega uma pessoa e eu... Olá, mãozinha, como vai? Né? Não, né? Ou então eu abro uma maçaneta de uma porta, ou então o ônibus mesmo que a gente pega, né? Eu tossi aqui, fui lá e o vírus fica lá e a outra pessoa coloca a mão e já pega o vírus. Então, por isso que a gente fala mais uma vez, evitar a mão, evitar levar as mãos ao rosto, ao tossir, levar o cotovelo, porque você não vai dar o cotovelo para ninguém cumprimentar, né? E lavar as mãos. Lavar as mãos, que é uma forma de você estar sempre tirando qualquer partícula, qualquer gotícula que contenha o vírus e que esteja na sua mão. Agora, olha, eu vou fazer uma pergunta aqui para ela, que eu tenho certeza que vai tirar muita gente da agonia.
Doutora, tem muitos registros de farmácias que não tem mais máscara, né? E também o chamado álcool gel. Vamos lá, tá com esses sintomas aqui. A indicação da máscara é para quem, doutora? É para quem tem o sintoma. Só para quem tem o sintoma e vai a um serviço de saúde, para que nesse momento de transporte ou de deslocamento ou de chegar ao serviço de saúde, não transmita caso seja um portador. Mas se eu não tenho sintomas, para evitar, isso é desnecessário. Totalmente. Completamente desnecessário. Eu acho que isso é muito gerado pelo pânico, pela disseminação de informações falsas, que a gente tem que conter, a gente tem que deter isso, porque isso é um desserviço. E quando você estoca essa máscara em casa, esse álcool gel em casa, você tira a oportunidade de quem realmente está precisando. Você vai deixar faltar onde é necessário. Ou seja, não tem essa necessidade. Eu acho que uma das coisas que tem sido falada é isso. A informação falsa leva a atitudes desnecessárias que pioram a situação. Então, a gente tem que trabalhar no serviço contrário. Todo mundo quer que a situação seja controlada, né? Então, é fazer o que é necessário. Agora, só mais uma coisa para a gente poder passar para as outras perguntas que a gente tem. O celular que você utiliza em casa, ele também precisa ser higienizado? Precisa, com certeza. O celular, ele é uma continuação da nossa mão, quase, né? Então, assim como não adianta lavar a mão e pegar um objeto que está contaminado e seguir no fluxo. São coisas assim do dia a dia que você precisa prestar atenção. Algumas superfícies, como eu falei, maçanetas, algumas coisas que você tem que manter uma certa limpeza, uma certa higienização. E que é rotina. E é rotina, é o dia a dia. Agora vamos falar sobre prevenção? Coloca pra gente aí, então, a prevenção. Estamos aqui colocando para você o que seria contaminação e agora prevenção. Se prevenir é fácil, agora vamos lá para como. Cubra a boca e nariz ao tossir, a doutora falou isso aqui agora. Espirrar, use um lenço descartável, é o correto, doutora? É o correto, lenço descartável. Muito bem. E em seguida, joga lá no lixo, no local adequado. É importante limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência, muito bem oportuno, como ela colocou. Profissionais de saúde devem usar máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril, é isso? E óculos de proteção. Esses são os equipamentos, gente, de quem utiliza, quem está na lida diária da saúde, tá? Nos atendimentos. Vamos lá. Agora a gente já tem aqui, ó, lavar as mãos com água, sabão de forma frequente, também são recomendados desinfetantes à base de álcool. Agora, essa história de recomendar desinfetantes à base de álcool, não vai inventar loucura por aí também, né? Não. É bem simples, sabão que você tiver em casa e aí usar exatamente isso aqui que está escrito, tá? Não vai inventar outras coisas. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos sujas, evitar um contato próximo com pessoas doentes, fique em casa quando estiver doente. E aqui eu quero chamar a atenção para as crianças. Qual o protocolo que a mamãe e o papai que está em casa deve adotar com as crianças, principalmente aquelas menores ou qualquer outra faixa etária, mas as menores principalmente, doutora? O cuidado com as crianças é primeiro a atenção. A primeira coisa de tudo é o cuidado com a saúde que antecipa a chegada de qualquer doença, né? Então, criança bem hidratada, criança bem alimentada, criança que tem as suas horas de sono, que tem uma boa higienização, isso já está prevenindo uma série de coisas. Agora, a criança começou, ela está sentindo febre, ela tem desconforto respiratório, essa febre, ela está uma febre mais elevada, então aí sim deve procurar orientação em um serviço de saúde. Mas sentiu alguma coisa, levar para a escola de jeito nenhum? De jeito nenhum, escola nem, né? Então, a pessoa... E aí, criança doente ou adulto doente deve evitar se dirigir aos locais habituais, onde ela pode ser um disseminador da doença. Então, realmente, a criança com febre não deve ir para a escola. Foi bem lembrado aí por você. Nem pensar, né? Por várias coisas, até porque não vai ser confortável para a própria criança. Mas, sim, a criança doente pode ser uma fonte de disseminação. De várias doenças, né? De várias doenças. Agora, só para a gente encerrar, doutora, muitas receitas já estão surgindo na internet, no chamado Google, Doutor Google, né? Receitas nosso maior concorrente. Maiores concorrentes mesmo. Receitas absurdas, inclusive, doutora. Ontem eu estava olhando, inclusive, fazendo associação a álcool com relação a limão, a mel e a não sei mais o quê. Pelo amor de Deus, me diga isso. Não, nada disso tem ação comprovada, nem contra o H1N1, nem contra a dengue, nem contra o coronavírus, nada dessas coisas. Eu acho que o básico, boa alimentação, boa higienização e hidratação. Hidratação é fundamental. Nada, né? De se automedicar? Nada de se automedicar, nem com chás. Às vezes isso até piora, porque dependendo do que você está tomando, você vai causar uma maior inflamação no fígado, ou levar então outras alterações. Os sintomas, esses chás, essas coisas caseiras, até que não mascaram tanto a sintomatologia, mas podem causar outras complicações, né? Então, isso é ter muito cuidado mesmo. Eu acho que buscar uma boa informação.
E onde está a boa informação? Sobre epidemiologia, sobre essas coisas nos canais oficiais de saúde, da OMS, do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde, do CDC, são locais oficiais. E procure orientação quando for necessário de um especialista. Eu acho fundamental. Muito bem. Olha, gente, hoje a gente está recebendo, batendo um papo com ela, a doutora Ana Cristina, infectologista. Muitíssimo obrigada, doutora, por estar aqui com a gente. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui informando, enfim. E eu acho que isso é fundamental. Essa informação que a pessoa pode confiar, que a pessoa pode... Uma coisa que eu tenho observado também é assim, as pessoas acreditam em tudo que vem no WhatsApp, mas duvidam dos canais oficiais. Eu acho que isso tem que ser revisto, sabe? O canal oficial quer informar o que está acontecendo de verdade para que as medidas sejam tomadas de forma adequada. Exatamente. Acho que isso é fundamental. E aí eu quero retornar com a senhora aqui em outras oportunidades. Já está feito o convite. Já está aceito. Muito obrigada, Muito obrigada doutora. também. Obrigada aos telespectadores. Bom.